Olá! A história da destruição de Sodoma, que a gente encontra lá em Gênesis 19, é uma das mais intensas e, vamos ser sinceros, mais complexas de toda a Bíblia. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos acontecimentos para tentar entender os temas de justiça, misericórdia e a natureza humana que essa narrativa expõe de uma forma tão crua. Olha, o tom da história já é dado logo de cara, com uma frase que não deixa nenhuma dúvida no ar. São as palavras dos visitantes angelicais para Ló: pois vamos destruir este lugar. A partir daqui, a tensão é total e o destino da cidade parece completamente selado. Então, a cena começa no fim da tarde. Dois visitantes, que o texto bíblico nos diz serem anjos, chegam nos portões de Sodoma. É aqui que o palco está montado para um dos dramas mais pesados do livro de Gênesis. Bem no portão da cidade, Ló vê os dois. E a reação dele é imediata. Uma reverência profunda. Ele se joga com o rosto no chão, um gesto que naquela cultura era o máximo de respeito e hospitalidade. Quando ele insiste para que fiquem na casa dele, não é só um convite educado, é uma promessa sagrada de proteção. E aqui a gente vê o contraste de uma forma gritante. De um lado temos Ló, com seu acolhimento respeitoso, querendo proteger. Do outro, uma exigência violenta, ameaçadora vinda de todos os homens da cidade. É nesse ponto que o grande conflito da história se torna claro como água. A noite mal tinha começado e a narrativa já mergulha de cabeça na maldade da cidade. Antes mesmo que os hóspedes de Ló pudessem descansar um pouco, a casa é completamente cercada. A exigência da multidão, que tinha desde jovens até velhos, é de uma brutalidade. Aquele clamor contra Sodoma que Deus tinha ouvido, agora ganha uma voz bem real, bem violenta. A depravação não era algo escondido, sabe? Era a cultura da cidade, à vista de todos. E aí vem um ato desesperado e, para nós hoje, absolutamente chocante. Ló sai de casa e implora para a multidão. Ele chega a oferecer as próprias filhas, fazendo questão de dizer que eram virgens, tudo para proteger os homens que estavam sob a segurança do seu teto. Essa atitude de Ló força a gente a parar e pensar. É uma atitude terrível, sem dúvida. Mas ela revela uma hierarquia de valores daquela cultura. Para ele, a obrigação de proteger um hóspede era um dever sagrado, talvez mais importante que proteger a própria família. E isso mostra, de uma forma brutal, como as mulheres eram vistas, né? Quase como uma propriedade que podia ser negociada. A multidão fica furiosa, claro, recusa a oferta e parte para cima de Ló tentando arrombar a porta. É nesse exato momento que a intervenção divina acontece. Os visitantes agem rápido, puxam Ló para dentro, fecham a porta e atingem os agressores com cegueira, mostrando ali o seu poder sobrenatural. Daqui para frente, a história dá uma virada de 180 graus. A ameaça lá fora foi contida e agora a verdade é revelada. Os visitantes contam qual é a verdadeira missão divina deles ali. Ló recebe a ordem de tirar a família da cidade e corre para avisar seus futuros genros. E a resposta deles? Deboche. Eles acham que Ló está contando uma piada. É uma incredulidade trágica que acaba selando o destino de todos eles. Quando o dia começa a clarear, a urgência é máxima. Mas como a gente vê aqui, Ló hesita. Ele demora. Por quê? Talvez fosse o apego à casa, à vida que ele construiu ali. Essa hesitação faz a intervenção divina ser ainda mais forte. Num ato de pura misericórdia, os anjos literalmente arrastam ele e a família para fora da cidade, dando uma ordem final bem clara. E olha que interessante, mesmo no meio dessa fuga desesperada, a gente vê um momento de negociação. Ló, com medo de ir para as montanhas, pede para se refugiar numa cidadezinha ali perto, chamada Zoar. E de forma surpreendente, o pedido dele é aceito. É um pequeno vislumbre de graça divina no meio do juízo. E então, com Ló e sua família a salvo, a caminho de Zoar, o sol nasce e o céu se abre. Chegou o momento da destruição e é um evento de proporções cósmicas. O texto descreve um verdadeiro cataclismo, fogo e enxofre chovendo do céu, vindos diretamente de Deus. A destruição é total, consome as cidades, a planície inteira, todos os moradores e até a vegetação, nada sobrevive. Só que no meio dessa fuga acontece o ato mais famoso e trágico da história. A ordem divina tinha sido clara: não olhe para trás. Mas a esposa de Ló desobedece. E a pergunta que ecoa há séculos é: por quê? Foi saudade? Um último olhar para casa? Para a vida que ficou para trás? Ou foi uma vacilada na fé?
A consequência dessa desobediência é imediata e terrível. A esposa de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal, um memorial permanente e bem assustador do preço de se apegar a um passado condenado ou de hesitar na hora de obedecer. E aqui tem um ponto teológico muito importante que a gente não pode ignorar. O texto faz questão de dizer que a salvação de Ló está ligada à aliança de Deus com o tio dele, Abraão. Deus se lembrou de Abraão e, por causa disso, resgatou Ló. Ou seja, a salvação de Ló é um reflexo da fidelidade de Deus à sua promessa feita a Abraão. Mas a história não acaba com a fuga, não. O que vem a seguir é um capítulo final sombrio e bem perturbador, que acontece numa caverna isolada. Isso mostra que escapar do julgamento físico não significa escapar da tragédia humana. Isolada nas montanhas, a família de Ló está psicologicamente destruída. As filhas, acreditando que o mundo inteiro tinha acabado e que elas eram as únicas sobreviventes, chegam a uma conclusão desesperada. A lógica delas, que nasce do trauma e do isolamento, é que o incesto era a única maneira de garantir a continuidade da linhagem. E o plano é colocado em prática. Em 2 noites seguidas, elas embebedam Ló e se deitam com ele, sem que ele sequer perceba o que está acontecendo. O resultado direto é que as duas ficam grávidas do próprio pai. O legado desse ato incestuoso dá origem a 2 nações que, mais tarde, se tornariam adversárias históricas de Israel. O filho da mais velha se chama Moabe, que é o pai dos moabitas, o da mais nova, Benami, o pai dos amonitas. A história, então, explica a origem tensa dessas nações dessa forma. Isso nos deixa com uma pergunta final bem complexa. Como uma história que começa com um julgamento divino e um resgate misericordioso pode terminar com tanto desespero e incesto? A narrativa de Sodoma parece sugerir que ser salvo de uma cidade não é o mesmo que ser salvo de si mesmo. É um lembrete sombrio sobre a fragilidade humana e como o trauma pode criar novos ciclos de tragédia, mesmo à sombra da intervenção. A história de Abraão, Sara e Abimeleque em Gerar. À primeira vista, parece só um relato sobre medo, engano, uma falha feia. Mas se a gente olhar com uma lente teológica, essa narrativa revela tensões fascinantes entre a fraqueza humana e a soberania de Deus. Para a gente desvendar essa história, vamos seguir os momentos-chave. Primeiro, o plano arriscado que Abraão colocou em prática. Depois, a intervenção divina que muda completamente o rumo das coisas. Em seguida, o tenso confronto entre os 2 líderes. Aí, vamos ver como a verdade finalmente traz uma resolução. E, por fim, as grandes lições sobre fé e medo que podemos tirar disso tudo. É exatamente esse o paradoxo central. Como é que o erro de um patriarca, uma figura tão fundamental na história da fé, acaba se tornando o cenário perfeito para Deus demonstrar a sua fidelidade e o seu poder? É essa a questão que vamos investigar. Então, vamos lá. Tudo começa com Abraão, o escolhido de Deus, chegando como estrangeiro numa terra chamada Gerar. E é ali, nesse novo reino, que a fé dele é colocada à prova. Não por um gigante ou um exército, mas pelo seu próprio medo. A lógica de Abraão, que estava dominada pelo pânico, era até simples. Sara é uma mulher muito bonita. O rei daqui pode desejá-la, e para ficar com ela, pode simplesmente me matar. Para se proteger, ele bola um plano. Vamos dizer que ela é minha irmã. Um engano perigosíssimo. E a consequência é imediata, sem rodeios. Abimeleque, o rei, age com base na informação que recebeu. Ele acredita na história e, seguindo os costumes da época, leva Sara para o seu harém. Do ponto de vista dele, não havia nada de errado. Ele estava tomando para si uma mulher que, até onde ele sabia, era solteira. E quando a situação parece ser chegada a um beco sem saída, a história dá uma virada espetacular. Não é um anjo ou um profeta que aparece, é o próprio Deus que fala diretamente com o rei Abimeleque, num sonho. Imagina o choque. No meio da noite, num sonho, uma voz divina te acusa de um pecado gravíssimo e te sentencia à morte. A intervenção é súbita, é severa e deixa muito claro que, embora as pessoas estivessem agindo com base em mentiras, uma verdade muito maior estava em jogo. E aqui a gente vê a defesa de Abimeleque. Ele não se encolhe, não. Ele apela à justiça de Deus, argumentando que agiu de boa fé, com o coração limpo. E, teologicamente, isso cria um contraste poderoso. O rei, que não fazia parte da aliança com Deus, age com integridade, enquanto o patriarca, escolhido, age por medo e engano. Aí vem outro paradoxo incrível. Deus diz a Abimeleque para devolver Sara e explica que Abraão é um profeta e que vai orar por ele. Pense bem,
O homem que causou a crise inteira é apresentado como a solução para ela. Isso nos mostra que o chamado de Deus na vida de Abrão não dependia da perfeição dele, mas sim da graça e do plano soberano de Deus. Na manhã seguinte, o clima devia estar pesadíssimo. Abimeleque, apavorado e com toda razão indignado, chama Abraão para um confronto. E agora não é mais um assunto privado, é um problema de Estado, um pecado que colocou em risco todo o seu reino. Aqui a gente vê uma inversão total de papéis morais. De um lado, Abimeleque, a vítima inocente, questionando a injustiça. O que você fez com a gente? Ele busca justiça. Do outro lado, Abraão tentando justificar suas ações, não com base na fé, mas no seu medo e numa verdade contada pela metade. E Abraão finalmente abre o jogo. Primeiro, o medo. Eu pensei que neste lugar ninguém temia a Deus. E segundo, a meia-verdade. Além disso, ela é de fato minha irmã, filha do meu pai. Teologicamente, essa é uma lição muito forte sobre como uma verdade usada para enganar funciona, na prática, como uma mentira completa, com consequências terríveis. Com a verdade finalmente exposta, o foco muda para a resolução. E é aqui que Abimeleque toma atitudes extraordinárias para consertar o erro, mesmo ele sendo a parte inocente da história. Abimeleque dá a Abraão gado, servos e 1.000 moedas de prata. É fundamental entender que isso não era um pagamento por Sara. Numa análise teológica, isso foi um ato público de reparação, um gesto grandioso para limpar completamente a honra de Sara diante de toda a comunidade. E essa é a frase-chave. O rei estrangeiro é quem declara publicamente a honra da matriarca de Israel. É um momento de uma ironia profunda e um testemunho da retidão de Abimeleque, que vai muito além do que qualquer um esperaria. E assim, o ciclo se fecha. Sara é devolvida, a reparação é aceita com generosidade e Abraão finalmente cumpre seu papel de profeta, orando por Abimeleque. Em resposta, Deus cura a casa do rei, que tinha sido afligida com esterilidade como um sinal de alerta. A restauração é total. Então, depois de tudo isso, o que fica? Que lições teológicas profundas emergem dessa história tão complexa sobre um herói da fé e sua grande falha? O ponto principal é este: a soberania de Deus prevalece. Mesmo com o medo e o engano de Abraão, o plano de Deus para proteger a linhagem da promessa não foi interrompido. A gente vê a integridade onde menos se espera, o perigo de uma meia-verdade e, acima de tudo, uma graça paradoxal, que protege e usa até mesmo um profeta no seu momento de maior fraqueza. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a fidelidade de Deus se manifesta com tanta clareza justamente no meio das nossas falhas, o que isso revela sobre a verdadeira natureza da fé? Talvez a fé seja menos sobre a nossa perfeição e muito mais sobre a nossa confiança na perfeição dele. Uma questão para a gente continuar refletindo. Vamos juntos desvendar Gênesis capítulo 21. E a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa. E aí? O que acontece quando aquilo que se esperou por uma vida inteira finalmente bate a porta? A resposta, como a gente vai ver, é uma mistura de alegria, conflito e muitas surpresas. Bom, vamos lá. A história já começa com um momento de tirar o fôlego, a concretização de uma promessa que parecia impossível. Um filho para Abraão e Sara. E para a gente ter uma ideia do tamanho do milagre, esse número diz tudo: 100. Abraão tinha 100 anos de idade. Humanamente falando, impossível. E é justamente isso que torna o cumprimento dessa promessa algo tão espetacular. E o texto faz questão de frisar um detalhe. Aconteceu exatamente no tempo determinado. Não foi por acaso, não foi um acidente. Isso reforça não só a fidelidade de Deus, mas também o valor da fé paciente, daquela espera de Abraão e Sara, que mesmo contra todas as evidências, se mantiveram firmes na promessa. Agora, a reação de Sara é incrível. O nome do menino, Isaque, quer dizer ele ri. A alegria dela é tão, mas tão grande que vira a risada. Um riso que, para ela, é contagiante. Pensa só, é o alívio de uma vida inteira de espera, de vergonha, se transformando em pura alegria. Mas a vida é complexa, né? A alegria de uns, às vezes, acaba gerando um conflito bem doloroso para outros. A realização dessa promessa vai trazer uma tensão que vai dividir a família. E aqui está o estopim de tudo. No meio da festa, da celebração, uma faísca. Sara vê Ismael, o filho mais velho, zombando do pequeno Isaque.
A reação dela é imediata, é visceral. É o instinto de uma mãe protegendo o futuro do filho prometido. E olha que dilema. De um lado, Sara, irredutível, querendo garantir a herança de Isaque a qualquer custo. Do outro, Abraão, sofrendo, angustiado, porque afinal Ismael também era seu filho. Ele se vê completamente dividido. E é no meio dessa crise que vem a orientação divina. Deus confirma o que Sara pediu, mas explica o porquê. A questão era que a linhagem principal da promessa precisava necessariamente passar por Isaque. Uma decisão difícil, com certeza, mas que fazia parte de um plano maior. E aqui a gente vê algo muito interessante. O cuidado de Deus não é exclusivo. Sim, a promessa principal é para Isaque. Mas uma segunda promessa surge. Ismael não vai ser desamparado. Ele também será pai de uma grande nação. É como se uma promessa desse a luz e a outra. Nossa, essa cena da partida é de partir o coração. A provisão que Abraão dá é mínima. A imagem de Agar com o filho, pão e um pouco de água vagando pelo deserto mostra o peso e a dureza daquela decisão. Agora, a história muda de perspectiva. A gente vai seguir Agar e Ismael para ver como essa segunda promessa acontece. O cenário, agora, é o deserto, um lugar de morte, mas que vai se tornar um lugar de milagre. Esse é o fundo do poço. Acabou a água, acabaram os recursos, acabou a esperança. Agar, em desespero total, se afasta para não ver o próprio filho morrer. Essas palavras, elas carregam todo o peso da dor de uma mãe. É a rendição. Ela não tem mais forças para lutar. É um momento de desespero absoluto. E é exatamente nesse ponto, no limite, que a ajuda divina chega. O anjo de Deus fala com Agar e reafirma a promessa. A frase "Deus ouviu a voz do menino" é de uma força imensa. Mostra que mesmo sozinhos, exilados, eles não foram esquecidos. E a ajuda não é só uma promessa para o futuro, é algo imediato. O poço de água já estava ali, mas a dor, o desespero a cegavam. A intervenção divina, na verdade, abriu os olhos dela para a salvação que estava bem ao seu lado. A história então volta para Abraão. Mas agora, o foco é em como a promessa de Deus na vida dele se torna tão evidente que todos ao redor começam a reconhecer. Pensa na força dessa declaração. Um rei pagão, Abimeleque, olha para Abraão e não vê só um homem rico ou poderoso. Ele vê a mão de Deus agindo. A promessa divina se tornou algo tão concreto, tão inegável, que até os estrangeiros querem fazer aliança com ele. Mas é claro, mesmo com esse reconhecimento todo, os conflitos do dia a dia continuam. Uma briga por um poço, algo essencial para a sobrevivência no deserto, vai se tornar a oportunidade para Abraão firmar sua posição, não pela guerra, mas por um acordo. O que a gente vê aqui é a bênção divina se transformando em direito legal. O juramento, as cordeiras como testemunhas vivas do acordo e até o nome do lugar. Tudo isso cria um registro público e duradouro do direito de Abraão, um direito que nasceu da provisão de Deus. E para selar tudo, Abraão planta uma árvore e estabelece um lugar de adoração. Ele não só garante seus direitos à terra, mas ele dedica aquele lugar a Deus, reconhecendo de onde veio toda a sua bênção. Ele está literalmente fincando raízes, tanto físicas quanto espirituais. Então, resumindo a ópera, a história de Gênesis 21 caminha por essas 4 grandes etapas, né? Começa com a alegria da promessa cumprida, passa pela dor das consequências, se desdobra numa segunda promessa de esperança e termina com o reconhecimento público do poder de Deus. No fim das contas, a grande lição aqui é que as promessas divinas não são caminhos fáceis. Elas são forças que transformam tudo. Trazem uma alegria sem tamanho, sim, mas também nos forçam a lidar com conflitos difíceis e, nesse processo todo, revelam um plano muito maior que molda um destino para que todos possam ver. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se as promessas em nossas vidas têm esse poder de criar tanto alegria quanto conflito, como a gente navega por essas águas para construir um futuro bom? O que essa história antiga nos ensina sobre ter fé, mesmo quando o cenário é de total incerteza?